Você já sentiu aquele desconforto depois de uma refeição, aquele inchaço, aquele som estranho no seu abdômen e, claro, os famosos gases que ninguém gosta de admitir? Se sim, saiba que tem um alimento responsável por grande parte desse tormento intestinal, o feijão. Mas o que torna esse prato tão amado no Brasil e em tantos lugares, o pior inimigo do seu intestino quando o assunto é gás? Prepare-se para uma revelação que pode mudar totalmente a forma como você encara o feijão na sua dieta. Neste vídeo, vamos desvendar o que realmente causa esse efeito, porque seu corpo reage assim e o que a ciência diz sobre isso. Se você quer entender como continuar comendo esse alimento sem sofrer as consequências, fique comigo até o final. A verdade é que todo mundo já passou por aquela situação embaraçosa em que o estômago parece uma bomba prestes a explodir. A culpa, muitas vezes, é colocada em alimentos pesados, mas o feijão lidera essa lista com méritos. Você já parou para pensar por que esse prato tão nutritivo e cheio de proteínas é também o principal causador de gases? Não é só questão de digestão lenta, mas um processo químico complexo que acontece dentro do seu intestino. Muitas pessoas tentam evitar o feijão ou ficam sofrendo depois de comer, achando que é um problema pessoal. Mas a resposta está no tipo de carboidrato presente no feijão que o nosso corpo simplesmente não consegue digerir por completo. É um desafio universal. E entender isso é o primeiro passo para solucionar. O grande vilão no feijão são os chamados oligosacarídeos, especialmente a rafinose e a estaquiose, que são tipos de fibras não digeríveis pelo nosso organismo. Quando esses carboidratos chegam ao intestino grosso, onde estão as bactérias, elas entram em ação e começam a fermentar esse material. Esse processo de fermentação libera gases como hidrogênio, metano e dióxido de carbono, que causam aquele desconforto e o famoso barulho no intestino. Mas tem mais, a fermentação também pode gerar um ambiente ácido e irritante para algumas pessoas, provocando inchaço e até dores abdominais. E mesmo que o feijão seja saudável, esse efeito colateral é o motivo pelo qual muita gente evita seu consumo, muitas vezes abrindo mão de um alimento rico em fibras, proteínas e nutrientes essenciais. Mas o próximo passo é ainda mais importante. Não é que você precise cortar o feijão da sua alimentação. A solução está na forma como você prepara e consome esse alimento. Por exemplo, deixar o feijão de molho por mais tempo, trocar a água algumas vezes e cozinhar corretamente pode reduzir significativamente esses oligosacarídeos. Outra dica importante é introduzir o feijão na dieta gradualmente, permitindo que seu intestino se adapte à fermentação. O consumo de alimentos que auxiliam na digestão, como gengibre e ervas carminativas, também pode ajudar a reduzir o desconforto. Além disso, a mastigação correta e lenta faz uma diferença enorme para que a digestão comece bem desde a boca. Agora vem o pulo do gato. Você sabia que existem variedades de feijão que causam menos gases? Isso mesmo, o tipo do feijão faz muita diferença. Feijões como o preto e o carioca são mais conhecidos, mas há outras variedades menos flatulentas, como o feijão verde ou azuki, que têm menor concentração desses carboidratos fermentáveis. Experimentar diferentes tipos pode ser uma estratégia para continuar aproveitando os benefícios do feijão sem aquele desconforto que muita gente odeia. Além disso, combinar o feijão com outros alimentos ricos em enzimas digestivas pode melhorar ainda mais a absorção e diminuir a produção de gases. Outra coisa que pouca gente sabe é que o problema dos gases não está apenas no feijão, mas na saúde do seu intestino como um todo. Um desequilíbrio na microbiota intestinal causado por alimentação pobre em fibras, estresse ou uso excessivo de antibióticos pode aumentar a produção de gases e o desconforto. Portanto, cuidar da saúde intestinal de forma global com uma alimentação equilibrada, prática regular de exercícios e hidratação adequada, potencializa a melhora no processo digestivo. Ou seja, o feijão pode até ser o vilão dos gases, mas ele também pode se tornar um aliado da sua saúde quando o intestino está equilibrado e saudável. Além de tudo que já foi explicado, vale destacar que o problema dos gases não é exclusividade do feijão, mas está diretamente ligado à complexidade do nosso sistema digestivo e à interação com os micro-organismos que vivem dentro dele. Essas bactérias intestinais são fundamentais para a saúde, mas também são as responsáveis pela fermentação dos carboidratos que nosso corpo não digere completamente, como os presentes no feijão. O equilíbrio dessa microbiota é crucial, pois um desequilíbrio pode levar não só a gases excessivos, mas também a problemas mais graves, como síndrome do intestino irritável e inflamações intestinais. Por isso, entender como o feijão afeta seu organismo deve ser parte de um cuidado maior com a saúde intestinal.
Outro ponto pouco explorado é a relação entre o consumo de feijão e a produção de gases com a alimentação diária como um todo. Muitas vezes, o desconforto causado pelo feijão pode ser potencializado quando ele é consumido junto a alimentos gordurosos, frituras ou produtos industrializados, que retardam o trânsito intestinal e favorecem a fermentação. Da mesma forma, a falta de hábitos simples como beber água suficiente durante o dia pode piorar o quadro, pois a hidratação é essencial para o funcionamento adequado do sistema digestivo. O contexto alimentar completo influencia diretamente o impacto do feijão no seu corpo, e pequenas mudanças podem transformar sua experiência com esse alimento. Falando em digestão, outra curiosidade científica é que o feijão é uma excelente fonte de proteínas vegetais, fibras, vitaminas do complexo B, ferro e outros minerais essenciais. Isso significa que, apesar do desconforto dos gases, ele é um aliado poderoso na prevenção de doenças como anemia, obesidade e até problemas cardiovasculares. A questão é que muitas pessoas acabam excluindo o feijão da dieta por medo dos gases, e perdem todos esses benefícios. Portanto, encontrar formas de minimizar os efeitos colaterais, como as que já citamos, é fundamental para não abrir mão de um alimento tão completo e nutritivo. Além disso, o feijão possui uma quantidade significativa de antioxidantes, compostos que combatem os radicais livres no organismo e ajudam a prevenir o envelhecimento precoce e várias doenças crônicas. Esses antioxidantes também têm ação anti-inflamatória, o que pode ajudar a reduzir os sintomas de inflamação no trato digestivo causados pela fermentação excessiva. Ou seja, o consumo regular, e feito de forma inteligente, do feijão pode até ajudar a melhorar a saúde do seu intestino a longo prazo, fortalecendo-o contra danos e aumentando sua capacidade de regeneração. Outra questão interessante é o papel dos enzimas digestivas naturais que nosso corpo produz e que são responsáveis por quebrar os carboidratos complexos do feijão. Algumas pessoas têm níveis mais baixos dessas enzimas, o que dificulta a digestão completa e resulta na fermentação maior e, consequentemente, nos gases. Para essas pessoas, é possível usar suplementos enzimáticos que ajudam a digerir melhor o feijão e reduzir os desconfortos. É um recurso pouco conhecido, mas muito eficaz para quem ama feijão, mas não suporta os efeitos colaterais. Vale a pena conversar com um nutricionista para avaliar essa possibilidade. Um aspecto cultural também influencia muito a maneira como lidamos com o feijão e seus efeitos. Em diferentes regiões do mundo, o preparo e o consumo do feijão variam bastante, e isso impacta diretamente na digestão e produção de gases. Técnicas tradicionais como a fermentação, o uso de especiarias específicas e o cozimento prolongado são formas ancestrais de tornar o feijão mais digestivo e menos propenso a causar desconfortos. Redescobrir essas práticas pode ser uma estratégia poderosa para quem quer manter o feijão na dieta sem sofrer com os gases. O feijão, com toda sua complexidade, é um dos alimentos mais importantes para a saúde humana, mas merece respeito e cuidado no preparo e consumo. Conhecer os detalhes da fermentação, a influência da microbiota, os benefícios nutricionais e as técnicas de preparo é o que permite transformar o feijão de vilão para herói na sua alimentação diária. Então, da próxima vez que sentir aquele inchaço ou desconforto, lembre-se que a solução pode estar em ajustar o seu jeito de preparar e comer, e não em abrir mão de um dos alimentos mais nutritivos e tradicionais do mundo. Agora que você já entendeu os segredos do feijão e por que ele é o campeão dos gases intestinais, vamos falar sobre um assunto que pouca gente comenta: o feijão em lata. Ele pode parecer a solução prática para o dia a dia corrido, mas sabia que ele geralmente contém mais sódio e conservantes que podem piorar o desconforto abdominal? Além disso, o processo industrial pode alterar a textura e até a digestibilidade do feijão, potencializando a produção de gases. Por isso, se for usar feijão em lata, a dica é sempre lavar bem para tirar o excesso de sódio e consumir com moderação, combinando com alimentos que facilitam a digestão. Outra coisa que pouca gente percebe é a importância da mastigação no processo digestivo do feijão. Quando você mastiga devagar e de forma consciente, começa a quebrar melhor o alimento e mistura-o com a saliva, que contém enzimas digestivas. Isso ajuda seu organismo a digerir os carboidratos complexos, diminuindo o trabalho do intestino e reduzindo os gases. Em um mundo onde as refeições são rápidas e muitas vezes acompanhadas de distrações, como celular e TV, a mastigação adequada é um hábito que pode transformar completamente a experiência com o feijão. Também é interessante destacar que o feijão pode ser combinado com especiarias que ajudam a reduzir os gases.
Ingredientes como cominho, erva doce, funcho e até folhas de louro são conhecidos por suas propriedades carminativas, que facilitam a expulsão dos gases e aliviam o desconforto. Incorporar essas especiarias na hora do cozimento do feijão é uma estratégia simples e eficiente que muitos cozinheiros tradicionais já usam, mas que merece ser resgatada para o nosso dia a dia moderno. Falando em modernidade, o consumo do feijão tem sido desafiado por dietas que evitam leguminosas por questões de digestibilidade. No entanto, estudos recentes mostram que, com o preparo correto e a introdução gradual, o feijão continua sendo um dos alimentos mais nutritivos e sustentáveis que podemos consumir. Ele fornece proteínas completas quando combinado com cereais, fibras que auxiliam no controle do colesterol e glicemia, além de micronutrientes essenciais para o corpo. O segredo está em educar o paladar e o intestino para lidar melhor com ele, não em eliminar o feijão da mesa. Para fechar, fica o convite para você experimentar essas dicas e transformar sua relação com o feijão. Reduza os gases, aproveite todos os benefícios nutricionais e continue desfrutando desse alimento tão presente na nossa cultura e saúde. Se esse conteúdo fez sentido para você, deixe seu comentário contando sua experiência com o feijão e compartilhe com alguém que também sofre com esses desconfortos. A alimentação saudável é questão de conhecimento, prática e cuidado, e agora você já tem mais ferramentas para isso.